O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, desprestigiadíssimo, está no Brasil para o encontro de chanceleres do G20, que acontece entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro. Antes, o norte-americano fez uma reunião com o presidente Lula, na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, em Brasília. O que será que eles falaram? A conversa durou cerca de 1h50. Na saída, Blinken não respondeu se a tratativa envolveu a faixa de Gaza. Ele apenas disse, como ele sempre faz em todas as reuniões que ele participa, que foi uma ótima reunião e que os dois países fazem trabalhos importantes juntos. Aquela irrelevância que sempre sai da boca do Blinken, ressaltando a relação bilateral, regional e global destas ações. Em outras palavras, nada. Em nota oficial, o governo brasileiro disse que na reunião foram abordados temas como meio ambiente, agricultura, vínculos comerciais, o empate do Corinthians milagroso no último minuto, transição energética e infraestrutura. Além disso, o Corinthians vai incluir. O Corinthians vai incluir. É porque, na verdade, só se falou bobagem, não se leva a lado nenhum, mas coloquei mais um tema, tá certo? Ambos concordaram com a necessidade da criação de um Estado palestino. Minha querida Ana Beatriz Rich, eu queria dizer assim, o Antony Blinken, que é o secretário de Defesa, é um bom rapaz, ele já esteve com o Barack Obama, foi ministro, secretário de Defesa do Barack Obama, o Joe Biden, o herdou, colocou. Ele é o tipo do genro que todo sogro queria. Ele é um bom menino, a fala dele é politicamente correta, ele é educado, é um as na diplomacia, mas ele é absolutamente irrelevante. Ele esteve agora na Turquia, questão de uns 3, 4 meses, o Recep Erdogan, presidente da Turquia, não quis receber. O ministro das Relações Exteriores da Turquia não quis receber. Ele foi recebido pelo prefeito de Ankara, quando ele desembarcou. Quase que o sorveteiro não o recebe. Ele tem falado sistematicamente o seguinte: Israel vai moderar a sua reação na Palestina. O Benjamin Netanyahu não está nem aí com o que ele fala. Então, eu pergunto, essa reunião do G20, qual seria, assim, não entendi direito, além de diplomaticamente ser muito bom reunir 20 países, para os convescotes, tudo, aquela conversa gostosa, qual o objetivo dessa reunião? Nosso espectador quer saber para que serviu essa conversa se, na verdade, ninguém toma uma atitude efetiva, seja na Rússia e Ucrânia, seja no conflito Israel e Hamas. Boa tarde, Cabeça. A sua pergunta ela é bastante difícil de ser respondida. Eu acredito que para que a gente tenha algum tipo de definição a respeito do que vai acontecer, tanto na Ucrânia quanto na faixa de Gaza, nós precisamos de agentes, além destes que participam do G20 ou que participam de qualquer tipo de encontro diplomático, porque a gente vê uma influência muito forte da Rússia, na guerra, obviamente, da Rússia e da Ucrânia, e também dos países do Oriente Médio que não fazem parte dessa reunião do G20 na discussão que envolve Israel e Gaza. Então, é um pouco daquilo que você comentou, mais do mesmo. Vão se falar educadamente, vão se falar politicamente. Pode ser que o Blinken tenha dito que o Lula, nossa, você exagerou um pouquinho nos seus últimos comentários. Podem ter falado da NFL, da Taylor Swift, mas realmente não existe nada que eles possam fazer que seja efetivo numa situação como a que a gente está enfrentando agora. Muito bem. Paulo Loyola, vamos lá. Em primeiro lugar, os Estados Unidos está enfrentando uma reação do BRICS, de países do hemisfério sul e alinhados, contra o que eles chamam de uma hegemonia norte-americana e particularmente do G7, União Europeia e sobretudo também do grupo das 7 nações mais ricas do mundo. A Rússia foi punida, foi excluída do sistema SWIFT, ela não pode mais converter em dólar para fazer as suas operações e com isso os Estados Unidos pretendia, em fevereiro de 2022, retirar a Rússia completamente do comércio internacional. Você só pode comprar em dólar, ela não tem mais acesso a dólar, ela está com os ativos dela bloqueados, então ela não pode mais comprar no mercado internacional. Qual foi a reação? China, Rússia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, África do Sul,
Índia, Brasil e outros países começaram a cogitar e já estão fazendo as trocas comerciais com base nas suas próprias moedas. 20% do petróleo mundial foi negociado sem a moeda do dólar o ano passado, rompendo um acordo que vinha desde 1974. Se isso acontecer efetivamente, vai ter um problema. Os Estados Unidos está com uma dívida de 34 trilhões de dólares e a maneira que ele tem para rolar essa dívida é a emissão de papel para inundar o mundo com dólar. Fez-se um cálculo que, enquanto os países, para terem 100 dólares, precisam produzir 100 dólares em termos de mercadorias, os Estados Unidos gastam apenas alguns centavos para imprimir a nota. E o Brasil é um líder dentro do BRICS, agora é BRICS Plus, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e está entraram Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito, Irã e Etiópia. A Argentina, o Milei não quis entrar, mas já são 44% da população mundial e 30% do PIB. Então, essa era uma pauta que o Antony Blinken poderia ter com o presidente Lula. Bom, o Brasil vai mudar a sua posição? O Brasil está encabeçando esse movimento junto com o Sergei Lavrov da Rússia, junto com a Índia e junto com a África do Sul, um movimento de resistência a essa dominação econômica da União Europeia e dos Estados Unidos. 2. O Lula já deixou claro o apoio dele, ainda que envergonhado, ao Vladimir Putin. Ou seja, ele não censurou a Rússia, criticou de que os Estados Unidos têm que parar de fazer a guerra, ecoando o discurso do Vladimir Putin. Isso aí depois nós podemos até, numa outra ocasião, discutir o mérito, se está certo ou está errado. Eu acredito que a OTAN foi decisiva para que ocorresse essa invasão, ela errou muito, mas esse é um ponto de divergência também entre os Estados Unidos e o Brasil. E com relação ao conflito Hamas-Israel, o Joe Biden já criticou várias vezes o Netanyahu, dizendo que os bombardeios são equivocados. Mas, mesmo assim, os bombardeios continuam acontecendo. Ele já pediu várias vezes para o Benjamin Netanyahu moderar. E, mesmo assim, ele está tentando aprovar o pacote de 14 bilhões de dólares para Israel. Ou seja, o que o Antony Blinken fala, Israel não se importa. Pergunta-se, então, essa conversa de 1h50 foi, talvez, um bate-papo para acalentar bovinos? Ou seja, uma conversa para boi dormir? Olha, bem, antes de tudo, boa tarde. Muito obrigado, Capês. Muito obrigado aí pelo pessoal da Jovem Pan mais uma vez pelo convite. Boa tarde a você que está aí em casa ou no carro nos ouvindo. Bem, tem algumas questões para a gente colocar aqui em relação a essa reunião. Os Estados Unidos são o país hoje que mais investem no Brasil, né? São um parceiro econômico super importante, junto com a China, junto com outros atores. Agora, você tem aí, por exemplo, avanços na relação Brasil e Estados Unidos recentes super importantes, como, por exemplo, o fim da sobretaxação do aço, que aconteceu no ano passado, uma pauta histórica de quase 40 anos de demanda brasileira em relação ao assunto. São parceiros comerciais e geopolíticos absolutamente estratégicos, todo mundo sabe da influência que os Estados Unidos têm na geopolítica brasileira e, sem nenhuma dúvida, esse encontro tem como objetivo também tentar diminuir um pouco da influência do que você, Capês, aí já falou super bem, né? Do BRICS, desse BRICS expandido, da desdolarização da economia, não só do mercado de petróleo, mas de rolagem de dívidas e de uma série de outros processos que vinham até então sendo feitos em dólar, com óbvia liderança aí da China, que foi uma das que mais também capitalizou esse processo da crise russa, por exemplo. Já foram instituídas mais de uma dezena de sanções à Rússia desde o início da guerra, e o que tem acontecido com essas sanções é que elas têm sido absolutamente inúteis. A economia russa tem girado para a indústria bélica e é o, salvo engano, o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e o excedente que era vendido aí para a União Europeia, para os Estados Unidos, foi em boa parte escoado
para esses países também desse BRICS expandido, mas principalmente para a China. A China comprava aí aumentou cerca de 50%, 70% a quantidade de petróleo que era comprado da Rússia antes das sanções. Ou seja, a China também atuou para acudir a Rússia e me parece ter sido aí o grande vencedor geopolítico dessa disputa, desse processo, dessa guerra como um todo, que enfraqueceu uma série de atores, mas que fortalece a China. E que, obviamente, isso preocupa os Estados Unidos, que precisa atuar, precisa manter. O Brasil é a maior economia da América do Sul, tem uma influência geopolítica forte, muita gente vai chamar aí até de um quintal aí dos Estados Unidos, falando em termos geopolíticos, em termos econômicos, tal é a influência política americana nesse processo. Agora, o Brasil também vem atuando nesse processo junto à China, junto à Rússia, junto à África do Sul, vem atuando junto com esses países, vem se aproximando muito mais deste processo do que do processo do G20, por exemplo, e se aproximando de economias mais emergentes e com características geopolíticas que interessam ao campo, né? E a gente tem aí, inclusive, a ex-presidenta Dilma como presidente do Banco Nacional ali, do Banco Internacional, do novo Banco de Desenvolvimento. E também tem um caso que eu acho que é interessante comentar aqui, Capete, para finalizar a minha fala. Os Estados Unidos, durante essa semana, fizeram o terceiro veto a cessar fogo na guerra de Israel. Como você bem já falou, Biden tem criticado publicamente a posição de Netanyahu, porém dizem que esse veto foi para que fosse apresentado um veto americano para capitalizar geopoliticamente com o processo. Tal é a insustentabilidade da guerra atualmente. Não duvido que isso tenha feito também parte desse processo aí de conversa. Então vamos acompanhar se efetivamente os Estados Unidos vão apresentar uma proposta de cessar-fogo para liderar este processo geopolítico, já que acabaram de vetar a última proposta. E aí, importante dizer, vetaram no Conselho de Segurança da ONU, onde há 15 votantes e os Estados Unidos foi o único veto. Então, todos os outros 14 votaram pelo cessar-fogo. Então, é uma questão que está aí pressionando geopoliticamente os Estados Unidos. Olha, Paulo, eu posso estar enganado, não sou dono da verdade, mas eu quero afirmar aqui com certeza absoluta: os Estados Unidos não vai apresentar uma proposta de cessar-fogo, e se apresentar, é aquela proposta que Israel tem condições de recusar. Desde a criação do Estado de Israel e desde o funcionamento do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos têm vetado toda e qualquer resolução contra o Estado de Israel, o aliado mais forte ao lado da Grã-Bretanha dos Estados Unidos. Agora, meu querido Daniel José, o presidente Lula se afastou do Joe Biden, o presidente americano Joe Biden, na questão da guerra Rússia-Ucrânia. Ele, inclusive, disse que os Estados Unidos estão financiando a guerra, que para parar a guerra, os Estados Unidos têm que parar de mandar dinheiro para a Ucrânia, que é exatamente o que o Putin está dizendo. Ele está alinhado muito mais com a China e com a Índia, está no discurso de desdolarização. Ele não condenou as ditaduras da Nicarágua e da Venezuela, que são condenadas pelos Estados Unidos. O discurso de comparar a reação desproporcional de Israel, e eu sempre disse isso desde o primeiro minuto, e disse quando estive em Israel, para o Comando Militar Sul de Israel. Essa estratégia não é adequada para combate de guerrilha. Vocês estão bombardeando em cima onde está a população civil, o terrorista está embaixo. Mas quando ele chama de holocausto, ele também provoca uma reação negativa nos Estados Unidos. Qual pode ser? É uma conversa, vem o Antony Blinken, que é secretário de defesa norte-americano, que é uma pauta mais de geopolítica, de política internacional, e é um secretário desprestigiado. Joe Biden está em plena decadência. Está numa decadência física, numa decadência mental. Ele está confundindo as coisas, é sempre bom a gente lembrar. Ele disse que teve com o presidente François Mitterrand, da França, que morreu em 96, isso. E inclusive já pressão do Partido Democrata para que ele saia da corrida presidencial. O que pode gerar em termos de
aproximação com os Estados Unidos? Quais são os temas possíveis de aproximação quando é um governo brasileiro claramente pró-esquerda e que quer se aproximar dos adversários dos Estados Unidos e não dos Estados Unidos? Bom, boa tarde, Capês, boa tarde a todos debatedores aqui da mesa e também todo mundo que está acompanhando a gente aí de casa. Olha, eu não consigo ver muito espaço de manobra para o governo americano tentar aumentar a influência dele no Brasil, que não seja por algumas pautas econômicas, mas nada que seja tão definitivo em termos geopolíticos. O que você bem disse, né, da reputação ou da fraqueza do Blinken como secretário do gabinete do Biden não é um fato isolado, né? Não é uma característica isolada. Também tem ali o próprio enfraquecimento do presidente Biden, né, por conta da saúde que você mencionou, e também pelos posicionamentos políticos que tem tido recentemente. E também tudo isso está junto de uma tendência muito mais ampla de menor valorização da democracia, de valores de liberdade ao redor do mundo. O número de países democráticos estagnou há um tempo e vem caindo, né, e vários deles sob ameaça real, né? Não é o caso do Brasil, mas é o caso de diversos outros países ao redor do mundo, sobretudo países em desenvolvimento na África e na Ásia, e que, no final de contas, marca um novo momento da influência dos Estados Unidos ao redor do mundo. Então, diante desse cenário, eu acho que, enfim, não tem muito ali o que o Blinken pode fazer para conseguir trazer o Brasil mais para perto, até porque a cabeça e a estratégia do Lula é exatamente essa que você mencionou, a de se aproximar de países menores, de países não democráticos, e de alguma maneira tentar reviver e fortalecer aquela ideia lá atrás dos BRICS e agora nessa versão mais expandida. E acho que é a única estratégia que o Lula enxerga de fazer com que o Brasil se torne relevante no debate internacional, porque o Brasil nunca foi relevante no debate internacional. Pelo menos, enfim, todas as oportunidades que eu tive, né, quando eu estudei nos Estados Unidos e tive aula com grandes estadistas, com pessoas que tiveram uma influência enorme na geopolítica internacional dentro do governo americano, nunca se foi debatido, sequer mencionado o Brasil em discussões de relações internacionais, seja de desenvolvimento econômico como de segurança. Então, a posição do Brasil sempre foi uma posição muito relevante e a tentativa do Lula é de criar esse diálogo aí entre países sul-sul para que o Brasil tenha um espaço maior a dizer no cenário internacional. Mas eu também acho essa estratégia, obviamente, muito errada, porque acaba colocando o Brasil para se aliar com países que são completamente, que têm valores completamente diferentes daquilo que a gente acredita que deveria ser o ideal. Cristiano Vilela, aqui está dizendo que eles conversaram sobre meio ambiente. Vamos imaginar aquela conversa? Vamos lá? Presidente Lula, nós queremos que o senhor proteja a Amazônia. Nós vamos proteger a Amazônia, sim. A Amazônia é nosso patrimônio nacional. E, enfim, e não pode ficar ter certeza. Mas aí o garimpo ilegal continua ocorrendo, né? As milícias venezuelanas penetram pelo nosso território. Nós temos desmatamento de madeireiros, tráfico ilícito de madeira. E os Estados Unidos, como a Europa, querem tomar conta disso aqui. Claro que elas querem se apropriar dos trilhões de dólares de recursos subterrâneos da Amazônia. Então fica aquele papo superficial. A agricultura são nossos concorrentes, são todas políticas protecionistas, Estados Unidos e Europa. Transição energética, o Brasil é autossuficiente, finalmente, na produção de petróleo. E ele refina 80% do combustível que ele consome aqui, importa 20%, mas ele não tem grandes problemas. Vai mudar a matriz energética agora? O sheik dos Emirados Árabes disse para a Europa, se vocês fizerem isso, vocês sabem que vocês quebram. Então, não é que a gente quer ver de um lado amargo, mas é uma reunião de senhores, uma reunião diplomática de pouca significância. Eu acho que o Brasil hoje conversa muito mais com a China do que com os Estados Unidos. Exatamente, Capê, você foi no ponto. Primeiro, uma boa tarde a todos que estão acompanhando o Linha de Frente, uma boa tarde aos amigos da mesa, você, Capês. Olha, nós tivemos uma reunião que ela foi feita para tirar fotografia. De produtivo, de efetivo, de eficiente, nós não tivemos seguramente nada. Por esses pontos que você colocou
E sem contar que o governo atual, o governo federal, o governo do presidente Lula, já vem demonstrado em uma série de atitudes, numa série de declarações, de posicionamentos, que tem um alinhamento muito mais significativo com o outro bloco, que hoje em dia divide forças com os Estados Unidos no âmbito global, que é o bloco da China, o bloco da Rússia. Tanto que, nesse sentido, a fala do presidente Lula de condenação ao conflito de Israel com Hamas, ela é uma fala que tem dois aspectos negativos. O primeiro, sem comentários, que é a fala referente ao Holocausto. Isso qualquer pessoa que analise friamente o caso, que analise racionalmente, vai condenar, porque de fato foi uma fala absolutamente atentatória à dignidade e aos princípios que o Brasil rege na sua política internacional. E o segundo aspecto, quando o presidente Lula se coloca como a voz contra o genocídio, o que ele chama de genocídio de Israel, é importante destacar que o presidente Lula cala com relação às práticas atentatórias também da Rússia no conflito na Ucrânia. O presidente Lula cala com uma série de práticas indevidas feitas por diversas ditaduras no mundo, inclusive aqui na América do Sul, no quintal do Brasil. Então você vê que claramente tem dois pesos e duas medidas. Não há efetivamente o interesse de se tornar um tercius, um elemento capaz de negociar a paz mundial, mas sim o que se planeja, o que se almeja nesse sentido é surfar numa onda de popularidade, se valendo de o grande defensor do mundo contra os malvados de Israel. Então, eu vejo que nesse sentido, essa reunião dos Estados Unidos ela só serve para uma coisa, para tirar fotografia. E vamos ver agora que a tensão continua. Nós estamos vivendo num mundo em que todo mundo pisa no acelerador. Não vejo mais um líder mundial capaz de ter um pouco de tolerância, de ponderância. Imagine se a crise dos mísseis de Cuba, em 62, tivesse ocorrido hoje. O Kennedy, John Fitzgerald Kennedy e o Nikita Khrushchev deram um passo para trás. Mais um pouco, se a União Soviética não retira os mísseis de Cuba, e o Kennedy iria bombardear Cuba, a União Soviética iria invadir Berlim Ocidental e começaria a Terceira Guerra Mundial. Mas teve tolerância, teve ponderação. Eu não estou vendo desde o início da guerra Rússia e Ucrânia qualquer tipo de ponderação no mundo. A OTAN foi avançando em direção à fronteira com a Rússia. Está errada a invasão da Ucrânia? Tá, mas geopolítica e realpolitik. Temos que analisar as causas que levam a esse conflito. Em 1999, a OTAN convidou Polônia, República Tcheca e Hungria para entrarem na OTAN, onde ela pode colocar suas bases de mísseis balísticos apontados para a Rússia. Os Estados Unidos deixou fazer isso em Cuba? Não. Em 2004, convidam Romênia, Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, mais outros países integram esse bloco. Depois, convida a Croácia. Em 2008, o George Bush convida a Ucrânia. Angela Merkel é que chegou e disse: eu não concordo, eu vou vetar, porque isso vai gerar uma guerra. Todo mundo pisa no acelerador. É isso que é uma tragédia. E agora estamos vendo aqui a diplomacia brasileira, a diplomacia israelense pisarem no acelerador para um rompimento diplomático completo e de difícil reversibilidade nesse governo.